Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. O tema autoestima. Começando aqui um conceito, os conceitos que a gente encontra aí na internet, dicionários. Autoestima é gostar de si mesmo, é ter atitudes positivas que geram em si mesmo confiança em seu potencial, é cuidar bem de si mesmo. São conceitos básicos, conceitos onde não dá aquela definição, não explica direito o que é, são um conceito amplo. A gente vai ver pela frente que há muita coisa envolvida nessa ideia de autoestima. E também um outro conceito do livro PNL, Programação Neurolinguística, a nova tecnologia do sucesso, Steve Andreas e Charles Faulkner. A autoestima é uma impressão objetiva e favorável que uma pessoa tem de si mesma e que influencia todas as suas experiências. Ou seja, já nos dá uma ideia diferente, um pouquinho, dá uma concepção mais abrangente até, uma impressão favorável, objetiva que a gente tem de nós mesmos e que vai influenciar todas as nossas experiências, todas as nossas ações, vivências, ou seja, aquela impressão que a gente tem da gente que vai afetar o nosso desempenho. Então, uma das formas de você ver que falta autoestima é quando você se sente impotente para alguma coisa. Eu não posso isso, não posso aquilo, não vou dar conta disso ou daquilo. Até 8 anos de idade, uma criança recebe em média 8.000 nãos. Até 4 anos, para cada elogio, 9 repreensões. Ou seja, isso aí vai configurar lesão à autoestima. Imagina lá, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso. A gente vai ouvindo tanto não desde cedo que depois, mais tarde, fica difícil a gente ter coragem, ter determinação para enfrentar algum desafio. A não ser que a gente consiga contornar isso. Outra coisa interessante é que o nosso cérebro reptiliano, lá no vídeo Teoria do Cérebro Trino, ele não sabe lidar bem com o não. Então, por exemplo, eu pergunto para você o que você quer para sua vida. Você pode me responder: eu quero não ter pobreza, eu quero não ter doença. Ou seja, não é assim que a gente tem que falar. O certo é fazer afirmações positivas. Eu quero riqueza, eu quero saúde, eu quero prosperidade. Sempre usar a linguagem positiva, não usar o não. Porque se você falar eu não quero saúde, não quero problema, o seu cérebro vai ter dificuldade de assimilar isso aí. Provavelmente ele vai estar buscando a pobreza, a doença. Sempre aprendemos essa fórmula. Eu vou agir primeiro, depois eu vou ter e depois eu vou ser. Ou seja, eu vou investir, depois vou ter muito dinheiro, vou ser rico, vou ser feliz. Então a forma que eu quero mostrar para vocês agora é diferente. Ou seja, temos que ter o ser primeiro, depois o agir, depois o ter. Ou seja, temos que nos construir de formas a já se imaginar sendo aquilo que estamos querendo. Vamos ver como é que é isso. Nesse livro mesmo, Jeito Harvard de Ser Feliz, a doutora Shao Arco, ela fez diversas pesquisas de pessoas bem-sucedidas e percebeu, uma das coisas que ela percebeu é que todas elas já eram felizes antes de conseguir o sucesso almejado. Ou seja, a prova de que o ser tem que vir primeiro que o ter. Muito bom esse livro, indico que vocês leiam numa oportunidade próxima. Aqui um trecho do livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Lai Ribeiro, onde ele distingue sucesso de felicidade. Sucesso é conseguir o que você quer, e felicidade é querer o que você conseguiu. Então veja, sucesso, a felicidade não vai depender do sucesso, porque a felicidade é só querer o que você conseguiu. É só aceitar a sua vida como ela está, o que você já conseguiu ter. Agora o sucesso é quando você vai alcançar aquilo que você ainda não tem. Então para ser feliz é mais simples, né? Só aceitar a sua situação. O nosso saudoso Henry Ford,
Se você pensa que pode, se você pensa que não pode, você está sempre certo. Ele é um grande exemplo, né? A sua empresa faliu 5 vezes e ele não desistiu, ele sempre pensou que podia, ele acreditou em si mesmo e conseguiu montar uma grande empresa. Foi um dos homens mais ricos do mundo, a Ford Corporation, né? Essa empresa que a gente conhece de automóveis. Tá outro trecho do La Ribeiro. O seu desempenho pessoal e profissional não será maior que a sua autoimagem. Então aquela imagem que você fizer de si mesmo, das suas possibilidades, aquele limite que você impor para você, você não vai conseguir ir além disso. Por isso é importante não colocarmos limites na nossa capacidade. É o que nós vamos estar trabalhando, estamos trabalhando nisso. Então o seu pensamento cria a sua realidade. Aquilo que você pensa sobre você é que vai criar a sua realidade. Então pense sempre assim: se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Porque fulano conseguiu, ciclano conseguiu alcançar tal empenho, por que eu não posso? Eu tenho de diferente. Se ele conseguiu, eu também posso. Uma prova disso está aí, né? A gente, na nossa televisão, no mundo esportivo, se você for ver bem, nas Olimpíadas, sempre tem alguém batendo recorde mundial, né? Seja Olimpíadas, seja mundiais, nacionais, campeonatos nacionais. Sempre a gente tem notícia de alguém que bateu algum recorde na natação, maratona, algum outro esporte. Ou seja, é difícil estabelecer um limite para o ser humano. Se há um limite, ainda não conhecemos e talvez estejamos longe de ver um limite. Olha esse aí, o Roger Bannister. Em 1954, ele conseguiu correr uma maratona de 1.500 metros, a prova dos 1.500 metros, em menos de 4 minutos, o que era considerado impossível no mundo científico na época. Havia uma crença de que a nossa estrutura óssea e muscular não permitiria fazer uma prova dessa em menos de 4 minutos, até que um dia ele conseguiu. O interessante é que depois dele mais outros vieram e foram melhorando mais ainda a marca. Precisou alguém mostrar que aquela crença estava errada para que outros conseguissem também esse marco, que era correr essa prova em menos de 4 minutos. Veja só algumas empresas famosas que a gente conhece: Amazon, Google, Apple, a Disney, Honda, Ford. Olha como elas começaram. Então veja que a gente não precisa ser grande para começar, né? Mas para ser grande tem que começar. Olha a Coca-Cola, vendeu apenas 25 garrafas em seu primeiro ano. Imagina se o criador da Coca-Cola desiste, não vou conseguir. No entanto, ele pensava que podia, ele sabia que ia conseguir. Hoje o que a Coca-Cola é no mundo, nem precisa falar. Esse aí é o Coronel Sanders, muito famoso no mundo inteiro também, pelo esse seu empreendimento aí, frango no pote. Ele, curioso é que ele ficou milionário aos 88 anos de idade. Ele começou esse investimento aos 65. Ali mais embaixo no vídeo você vai ver um link, vai contar mais detalhes da vida dele. Você vai ver que a vida dele foi toda de fracasso até os 65 anos. Ele quase comete suicídio até que um dia ele tem uma ideia, vai insistindo com essa ideia, insistindo até que ele consegue montar o seu negócio. Esse negócio se expande em franquias pelo mundo e ele se torna milionário. Então nunca é tarde também para começar. Força de vontade e automotivação. É muito comum no final do ano, de cada ano, as pessoas, Natal, Ano Novo, as pessoas começarem a pensar, fazer projetos para o ano seguinte. Aí vem aquela força de vontade: eu vou realizar isso, vou fazer aquele curso, vou estudar aquele assunto, vou sair dessa zona de conforto. A gente faz pensa em muitas coisas, muitas ações que vai fazer para o ano seguinte, mas tudo está só na força de vontade. E a força de vontade só não é suficiente, é necessário a automotivação, você se motivar. Se você não se motivar, não começar a agir logo, essa força de vontade ela vai diminuir, vai enfraquecer, vai virar fraqueza de vontade,
e você vai acabar não começando a fazer nada. Ó, automotivação é o nosso motor em ação. Precisamos botar o motor em ação. A minha força de vontade já tem que botar o motor em ação. O interessante também é que a motivação não depende da força de vontade. Às vezes a força de vontade ela vem se você começar a agir. Olha esse exemplo. Você chega, está cansado, querendo dormir, essa pia está suja, você tem que lavar ela, dá aquele desânimo, mas a sujeira é tanta que você não pode deixar para o dia seguinte. Então aí você pensa, por exemplo, assim, eu vou lavar aqueles 3 pratos ali, aqueles alguns copos que estão mais sujos, e amanhã eu lavo o resto. Aí você começa, lava um, lava outro, vai lavando, quando você vê, a força de vontade ela aparece, você lavou tudo. Então não precisamos esperar nem a força de vontade aparecer. Eu estou sem vontade, não vou fazer agora, não, vou fazer depois. Ou seja, não precisamos disso. O nosso cérebro está ali na zona de conforto, mas se você começar a agir, ele caminha normalmente, ele se mantém. Mesma coisa aí o carro sujo, né? Eu vou lavar só aquele excesso ali, depois quando você vê, a força de vontade vem, você termina de lavar tudo, deixa brilhando. Força de vontade e estrutura mental. Coisa interessante também é que não vai adiantar a força de vontade se não houver uma estrutura mental. Se você não tiver uma estrutura mental para aceitar aquela ideia, para aceitar aquela ação que está começando, também seu empreendimento não vai dar certo. Veja, por exemplo, essa bola. Eu posso vir com toda a minha força de vontade e querer colocá-la no fundo dessa piscina. Eu vou lá, pego ela, vou ao fundo, quero que você fique aqui, bola. Estou com toda a força de vontade. Mas a hora que você soltar, a bola vai subir. O mesmo a pedra, você coloca a pedra ali em cima da água, com toda a força de vontade. Você quer fazer essa pedra flutuar na água. A hora que você solta, ela afunda. Ou seja, a estrutura não permite a sua ação, a sua força de vontade. Então o importante é, mais importante ainda do que a força de vontade, é você cuidar dessa estrutura, da sua estrutura psicológica. Construir essa estrutura para que se adapte, para que aceite essa força de vontade entrar em ação. Um conceito legal que eu aprendi com o Dr. Lai Ribeiro, self-talk, que é aquela nossa voz interior, principalmente aquela voz interior que nos dá os limites, que fala, aqui eu não posso, aqui eu posso, opa, agora não dá. Em determinada situação, aquela vozinha vem e nos coloca limites. Por exemplo, temos essa tábua. Vamos imaginar que essa tábua tem aí 5 metros de comprimento, meio metro de largura. Eu estendo ela no chão e peço para você caminhar sobre ela. Você caminha tranquilamente, sem problema nenhum. Agora, se eu estender essa tábua a uns 10 metros de altura, entre 2 muros, e falar agora caminhe sobre essa tábua, agora já vai vir aquela vozinha interior, né, junto com aquele sentimento, opa, agora não dá, agora é mais complicado. Ou seja, se esse é o self-talk, eu estou me referindo àquela voz que nos coloca os nossos limites, aquilo que a gente vai criando conforme a nossa experiência. Uma analogia legal é do elefante, né? Se eu pegar o elefante na floresta, amarrar ele numa árvore, ele sai arrebentando a árvore com corda e tudo, pela força que ele tem. Mas se eu pegar um filhotinho e prender ele na árvore, no início ele vai começar a forçar, não vai conseguir sair, ele não tem força para arrebentar nem a corda nem a árvore. Vai chegar um tempo que ele vai desistir de ficar forçando, ou seja, ele já se rende. E por isso é muito comum, era muito comum no tempo que o circo tinha animais, né, até elefante, a gente vê o elefante preso num tamborete e ficava ali quieto. O dono dele prendia ele numa gradezinha ou num tamborete e ele ficava ali quieto. Ele via que ele estava preso porque ele foi treinado dessa forma desde criança, desde cedo. E agora ele criou essa crença de que ele não pode sair. Isso é o que acontece com a gente, né? A analogia com a gente, tanto fracasso, tanto derrota, aí a gente desiste, acha que aquilo ali a gente não pode. Eu fui tão mal em matemática que agora eu nunca vou aprender matemática. A gente vai criando limite pra gente, self-talk.
Mesma coisa a pulga, se eu coloco a pulga dentro do jarro, ela vai ficar pulando, pulando, bota a tampa ali, ela vai bater na tampa, vai ficar batendo na tampa, chega um momento que ela vai se machucar, né? Vai cansar de ficar batendo e vai começar a pular mais baixo. Agora você pode tirar a tampa, que ela já estabeleceu o limite para ela, dali ela não vai mais pular fora do jarro. Então é só uma analogia para representar o que acontece com a gente, contando com alguns erros, derrotas, e a gente desistir achando que não vai mais conseguir. Fracasso não é o contrário de sucesso. É uma coisa interessante a gente colocar na cabeça, somente no dicionário, para encontrar fracasso contrário de sucesso, mas na vida real nós temos que mudar isso. Eu vou mostrar por quê. Perceba esses três atletas. Você vai concordar comigo que são três atletas de sucesso: Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Eles são atletas de sucesso. Agora eu pergunto, eles ganham todas as partidas que eles disputam? Eles acertam? Eles fazem gol toda vez que chutam em direção ao gol? Acertam todos os passes? Ou seja, uma coisa interessante é que o fracasso ele acompanha sempre o sucesso. Ele nunca está ali sucesso 100%. A mesma coisa no mundo empresarial. Constantemente os empresários fazem investimentos, um ou outro não sai bem, ele perde muito, mas mantém sucesso. Perde outra hora, ganha outra hora. É assim o sucesso. O fracasso não deixa de caminhar junto com o sucesso. E dentro da programação neurolinguística, nós temos aí o Anthony Robbins, considerado o maior coach do mundo. Ele fala que não existem fracassos, mas resultados ruins. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, para a gente trocar o vocabulário fracasso por resultado ruim, ou seja, a palavra fracasso soa tão negativa no nosso cérebro que você trocando ela por resultado ruim tem um efeito melhor. Assim, cada derrota você entender só como resultado ruim. Indo mais além do que isso, na programação neurolinguística, você pode criar um hábito de comemorar cada vez que você tiver uma derrota em algum aspecto da sua vida. Faz uma comemoração no meio daquela tristeza ali, daquele insucesso. Você faz uma comemoração, habitua com isso para quebrar essa ideia de que fracasso é o fim, de que a derrota é o fim de tudo. O cérebro se condicionar a isso. Todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Aquilo que a gente viu do Henry Ford, né? Se você pensa que pode, se você pensa que não pode, você está sempre certo. Tem um pouco a ver com isso aí. Todo pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Se eu penso que eu não posso, eu vou me sentir impotente e não vou fazer. Se eu penso que eu posso, eu vou me sentir confiante e vou realizar. Então, na descrição abaixo tem até uma pegadinha do elevador, onde eles coloquei para ilustrar esse exemplo, eles colocam telas de monitor no piso do elevador e fica uma tela de televisão. A pessoa entra no elevador, aí dá aquela simulação de que o piso está caindo, aí eles veem aquele medo, ele pensa que está caindo, sente o medo e segura tudo quanto é lugar, até na parede eles botam a mão para não cair. Então, complementando aí a autoestima, nesse mesmo livro já citado, a autoestima não depende do que você é realmente, mas sim das representações de si mesmo, do que você pensa a seu respeito. Mude as suas representações interiores e você muda a sua autoestima. Não precisa fazer força, pense simplesmente. É simples. Ou seja, a gente pensa sobre nós, sobre nossa capacidade, que não temos limites, que podemos fazer o que quisermos. Isso vai mudar a nossa autoestima. O pensamento vai gerar o sentimento, vai gerar o comportamento. Aí novamente o Anthony Robbins, no seu livro Desperte o Seu Gigante Interior, eu recomendo bastante a leitura desse livro. Ele nos traz um exercício fantástico, que ele chama de perguntas de poder. Ele divide em perguntas de poder da manhã e perguntas de poder da noite. As perguntas de poder da manhã, para a gente ler e responder para nós mesmos. À noite, a mesma coisa.
Ele vai dizer o seguinte: as perguntas são projetadas para levá-lo a experimentar mais felicidade, estímulo, orgulho, gratidão, alegria, empenho e amor em todos os dias de sua vida, apenas respondendo-as diariamente. Olha só, uma técnica de programação neurolinguística para estimular a nossa autoestima. Quais são as perguntas? As perguntas da manhã são essas 7. Pelo que sou feliz em minha vida agora, pelo que me sinto motivado em minha vida agora, pelo que me sinto orgulhoso, pelo que me sinto grato, o que mais desfruto, em que me empenho, quem eu amo, quem me ama. Então, como ele mesmo fala, respondendo essas perguntas, você vai experimentar mais felicidade, estímulo, orgulho, gratidão, alegria, empenho e amor. Fazendo isso diariamente, logo a gente começa a perceber isso. Tá aí um desafio para você fazer e verificar. As perguntas de poder da noite são essas duas: o que eu contribuí hoje, o que eu aprendi hoje. Finalizamos mais uma frase de Anthony Robbins: quando me perguntaram o que realmente mudou minha vida há alguns anos, eu digo que a coisa mais importante foi mudar o que eu exigia de mim mesmo. Então é interessante, muitas vezes a gente está exigindo demais a gente e apenas por falta de conhecimento sobre nossa capacidade, sobre o que podemos fazer, realizar, a gente cobra excessivamente, coisa que seria mais simples se a gente tivesse conhecimento, acaba ficando uma tortura. Então abaixo eu deixo alguns links e alguns vídeos para reforçar esse tema. Um grande abraço e até o próximo tema.